Olá, eu sou Daniela e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer este lindo elefantinho. Mas antes do vídeo começar, se inscreve aqui no meu canal, curta, compartilha. Assim que eu postar novos vídeos você vai ser notificada. Lembrando que o molde vai estar na descrição do vídeo. É só você acessar e entrar lá no meu grupo, no Dani Borges e Você. Eu te espero lá. E se você fizer alguma peça, posta lá no meu grupo, eu vou adorar publicar as suas fotos. Vamos para a aula? Eu vou começar apresentando os moldes. Quando você imprimir o seu molde, que vai estar disponível lá no meu grupo, Dani Borges e Você, ele vai vir dessa forma. É só você imprimir que ele vai estar em tamanho real, tá? Aqui, eu transferi para um papel cartão, tá? Que eu acho que fica mais firme e assim você preserva esse molde, tá? Aqui, é só você fazer isso, tá? Não tem segredo nenhum. Para riscar, como eu sempre digo, eu sempre uso o lápis 6B para estar passando nas minhas peças. E mais uma vez, eu sempre vou falar aqui no canal que eu sempre gosto de aproveitar pedaços de tecido. Então, esse elefantinho vai ser também aproveitando retalhos, tá? Aqui eu tô usando um chevron com um poazinho, eu acho que deu uma composição bem bonita. Esse elefante, você pode fazer ele, que a gente fala ficar peladinho, né, num tecido estampado, como você pode fazer ele também num tecido liso. E pode fazer uma bermudinha pra ele. Então, aqui eu já risquei todos, tá vendo? Já foi todo riscado com lápis 6B. Primeiro, você risca e reserva o corpo. Aí, a gente vai levar pra máquina apenas os braços e as pernas, tá? Aqui, olha, tudo. A gente vai riscar e vai costurar no molde. Aqui você posiciona, já deixa a abertura, né? Vai estar indicada a abertura, você vai riscar e vai costurar em cima do risco. Dessa forma. Aqui eu já costurei já as patas, os bracinhos, orelha e rabinho. Então, aqui é só cortar. Pode ser cortado com uma tesoura de picote ou com uma tesoura comum. Dessa forma, deixando só uma margem de costura. Aqui a gente deixa uma pequena... Eu sempre gosto de deixar essa abertura aqui, olha, essa sobra além da margem, porque facilita na hora de cortar aliás, cortar não, de fazer o ponto invisível. Dessa forma aqui, ó. Aí, depois que eu fiz isso aqui, eu dou um pique, quase chegando ali perto da costura. Porque fazendo dessa forma aqui, olha, vai ficar melhor embutido aqui, tá? E quando você for fazer um ponto invisível, vai ter um melhor acabamento. Então, é só cortar toda a volta. Nessa nova etapa do elefante, orelha e os bracinhos nós vamos reservar, porque os bracinhos nós vamos pregar depois com botão e a orelha com um ponto invisível. Nas perninhas, olha que gracinha que ficou. Você ainda pode até pregar dessa forma, se você quiser. Nas perninhas, vão ter duas opções. Podemos pregar, como eu vou fazer agora, embutindo as perninhas, como ele vai ficar peladinho, então eu não quero que nenhuma costura apareça. Ou você pode pregar, depois que você costurar a volta do elefante, você pode pregar depois, da mesma forma que eu faço em várias bonecas minhas, que aqui no canal tem vários vídeos que eu coloco a perninha dessa forma, depois que eu costuro e viro ela, tá? Eu vou fazer embutido. Só um detalhe, antes de levar pra máquina, aqui eu já coloquei um alfinete. Primeiro, nós vamos começar para costurar aqui o elefante, nós vamos começar daqui, vamos costurar a volta, aqui vai ter uma pence. Nós vamos pular a pence, deixar aberto, que depois eu vou mostrar direitinho como que vai fechar. Continua costurando. Aqui no pescoço vai ter uma abertura. Antes eu tava deixando a abertura aqui atrás, mas como aqui no pescocinho vai um lencinho, então disfarça melhor e tampa melhor essa abertura. Então, a abertura vai ficar no pescoço, termina de fechar, e nesse momento aqui, ó, vou embutir o rabinho. A perninha a gente vai embutir depois, tá? Aqui o rabinho tanto faz a posição que você vai colocar a estampa. Aí eu vou prender com o alfinete o rabinho, que aqui ele já vai ficar embutido. Já costurei toda a volta. Tá vendo aqui, olha, eu nem cortei ainda. Agora que eu corto onde tem essa pence, tá? Só um detalhe, uma dica pra vocês. Como esse elefantinho aqui na troma, deixa eu mostrar aqui no desenho. Tá vendo que aqui ele tem bastante curva. Ele tem todas curvas bem acentuadas. Então,
para que essa costura depois vire e fique certinho, eu gosto de primeiro dar um ponto bem, fazer um ponto bem pequeno mesmo da máquina e dando retrocesso, igual aqui, ó, nessa parte aqui que tem, faz esse morrinho aqui, olha, eu gosto de dar retrocesso aqui, retrocesso indo e voltando, retrocesso aqui no pescoço, retrocesso aqui, então eu dou bastante retrocesso. E como é uma peça que eu vou encher, vai ficar mais durinha, eu gosto até de passar 2 costuras a volta toda da peça, tá? Porque depois, agora, o que nós vamos fazer? Antes de costurar as perninhas. Nós vamos cortar, né, deixando aquela margem de costura. E aqui, ó, onde vai ficar a abertura, eu gosto de deixar uma margem maior. Lembrando, pra ficar mais fácil pra tá embutindo depois. É só cortar, deixando a margem de costume meio centímetro dá. E aonde tem as partes curvas, como eu já dei um retrocesso, eu já gosto de entrar com piques ou tirar um pouquinho, refilar um pouquinho a mais, tá? Pra facilitar na hora de virar e não ficar enrugando essa peça. Esse é o único segredinho pra essa peça. É só a gente dar ou você corta assim, olha, bem próximo. E chega bem próximo mesmo, assim, da costura. Até quase chegar, assim, como se fosse estourar mesmo a costura. Eu vou terminar de cortar aqui e mostro pra vocês. Tá vendo aqui, olha, eu deixei uma costura menor. E mesmo assim ainda venho e vou dando uns piquezinhos. Aqui pode ser cortada também com a tesoura de picote, tá? Mas eu tô usando essa porque tem gente que não tem essa. Tá vendo bem? Você vai distribuindo os piques ao redor da sua peça. Assim ela vai virar certinho. Eu vou cortar agora a pence. A pence também você pode cortar, olha, no risco. Pronto, dessa forma. Agora eu vou tirar os alfinetes porque a gente vai fechar a pence e fechar as perninhas. Só vou acertar aqui. A pence, a gente costurou assim. Então, a gente vai abrir a cabeça dessa forma e a gente vai encontrar pence com pence. Vai ficar assim. Aí, a gente vai encontrar aqui, olha, é muito importante essa costura ficar um encontro perfeito aqui em cima da cabeça. Ficar dessa forma aqui. Então, eu gosto de colocar o alfinetinho. Se você quiser, pode alinhavar. Eu gosto de passar uma costura, dar uma olhadinha, ver se não saiu. Porque às vezes pode desencontrar. E aqui não tem segredo, é você começar nessa parte que tá aberta da pence e fechar até chegar no outro lado. Sempre atentando para a costura aqui no meio encontrar. Aí, como eu já vou levar pra máquina fazer tudo de uma vez, a hora que tiver dessa forma, a gente vai... Tá, a cabeça a gente já marcou ali a pence. O corpinho tá dessa forma, a gente vai abrir assim, pra encontrar aqui, olha, costura com costura, porque esse elefantinho, ele vai ficar com uma costura bem no meio da barriguinha e bem no meio das costas. Então, aqui, olha, você embute o rabinho pra dentro, e aqui nós vamos encontrar dessa forma aqui, olha, costura com costura. E é nesse momento que a gente vai embutir as perninhas, a gente vai colocar. Aí aqui você já vai ter, né, marcado como vai ser a frente, é nesse momento que você vai decidir se você quer a sua parte chevron ou ou de bolinha pra frente, tá? Aqui eu já posicionei uma perna, tá? Aqui vocês vão se basear que o meio é isso aqui, né? O corpinho, o meio é isso aqui. Então, vocês vão pegar uma perninha, vão colocar bem aqui no meio e jogar ela toda pro lado, tá? Que vai dar certinho o espaço. E entra com a outra perninha também. Eu adoro fazer peças com perninhas embutidas porque fica um acabamento bonito. Mas depois que eu virar aqui, vou mostrar como você também faria se fosse com a perna que não fosse embutida. Se você gosta de costurar a mão, também pode fazer dessa forma, tá? Olha aqui, ó. Aí aqui é só
unir da mesma forma que a gente fez na cabeça, tá? Encontrar aqui, olha, costura com costura aqui, tá? E passar uma costura reta aqui, ó. Eu gosto de passar com um ponto bem apertadinho também e fazer uma ida e volta, porque se a criança puxar essa perninha, ela não vai arrancar de jeito nenhum. Já passei a costura. Aqui, olha, não vai dar nem pra vocês verem direito, mas eu passei 2 costuras, mas como a máquina, o ponto bateu certinho em cima, então acaba que não dá nem pra ver. Mas foram 2 costuras e fiz a costura da pence. Aqui, olha, fica esse saquinho. Eu só esqueci de um detalhe nessa pecinha aqui, olha. E de vez em quando eu esqueço, mas aí eu desmancho, ou se vai uma roupa, ou algum acessório que dá pra colocar, eu acabo colocando um acessório, que é a etiqueta. Se você tem etiqueta, gente, usem, coloquem em todas as suas peças, porque é uma forma de identificar, de fazer uma propaganda, tá bom? Então, fica essa dica. E se você ainda não tem etiqueta, tem muita gente aí no mercado aí que faz etiquetas boas e baratas, tá? E vale a pena você ter etiqueta nas suas peças. O elefante já tá virado. E olha, eu quero mostrar pra vocês, olha como que vira bem fácil, fica bem bonitinho mesmo quando você faz esse processo de dar os piquezinhos e fazer uma costura. Dá um pique assim, ó, nas costuras, tá? Olha aqui em cima da cabecinha ficou certinha a costura. Aqui, olha, se caso a sua pence ficar às vezes dando algum defeitinho, não tem problema não, porque a orelha a gente vai pregar em cima dessa pence aqui, tá? Aqui, olha, ficou certinha as perninhas, o rabinho ficou bem bonitinho, tá embutido. Numa primeira peça que eu fiz, eu deixei o aberto aqui, ó, no rabinho e fiz o rabinho pregado à mão, então não ficou legal. Então, a abertura fica melhor aqui no pescoço, tá? Agora é só encher. Eu vou encher com a peça e volto pra gente fazer os detalhes, né? Fazer um ponto invisível na orelha e pregar os bracinhos. Eu já enchi o elefante e olha, eu não enchi ele até ele ficar muito duro aqui nas perninhas e nem nos bracinhos. Eu deixei ele mais fofinho pra ser um elefante, pelo menos quando a criança for brincar, tanto as perninhas quanto os bracinhos vão ficar mais fofinhos. Agora, a cabeça aqui na tromba, no corpinho, ele já é mais durinho, porque senão ele não vai ter, ele não vai sustentar aqui no pescoço. Lembrando que esse molde, ele acaba sempre dando essas preguinhas aqui, olha, no pescoço. Por mais que você vai enchendo, mas eu não quis encher muito, que se você encher mais, ele tira mais essas preguinhas. Mas como eu vou pôr um babador aqui, né, uma pecinha aqui, então isso aqui vai disfarçar e não vai vir. Eu já enchi a peça e eu só quero mostrar aqui que, olha, a perninha, ela não tá dura, ela tá fofinha e eu não enchi ela até aqui próximo à costura. Eu deixei mais ou menos assim, ó, uns 2 dedos, tá? Fofinho, tá vendo? Ó, dá pra você sentir que tá bem fofinho. Agora aqui é só fechar com pontinho invisível. Os bracinhos também são os bracinhos mais fofinhos, tá? Ó, pra ficar mais delicadinho e mais gostoso ao toque. O corpinho, ele vai ficar um pouco mais cheio, tá? Mais duro, principalmente aqui por causa da tromba e aonde vai sustentar o pescoço. Caso seu elefante dê essas preguinhas, aqui o meu, eu não me preocupei em tirar todas as preguinhas no enchimento, porque depois ele vai colocar um lencinho aqui, uma bandana, então vai tirar. Eu já preguei uma orelhinha com ponto invisível, olha como que fica. Fica perfeitinho, é bem fácil. Eu até prefiro pregar a orelha aqui com ponto invisível do que fechar com ponto invisível esses buraquinhos. Eu acho mais fácil esse detalhe aqui. Mas antes de a gente pregar a próxima orelha, a gente vai fazer o olhinho, que eu acho mais fácil. Porque aqui, olha, onde vai ficar a orelha, eu acabo escondendo o ponto da linha, tá? Pra fazer esse meu olhinho, você vai de olho mesmo, onde você quer o seu olhinho. Você pode marcar aqui, olha, da linha central você coloca 2 dedos. Eu vou deixar no molde marcado para você ter uma base. E você vem com o lápis e marca. Aqui, olha, eu coloquei 2 dedos aqui e 2 dedos aqui. Opa, a peça tá fugindo. Pode vir com uma régua, para você ver a simetria. Aqui eu vou usar uma fita métrica.
Aqui, olha, na fita métrica, deu 4. E 4. Prontinho. Você vai olhar assim, você vai ver se o seu olhinho, os pontinhos vão estar harmônicos, tá? E pra fazer esse olhinho, você vai ter duas opções. Você pode pintar, você pode simplesmente vir com um pinguinho de tinta aqui, que vai dar certo. Se você, caso não tenha habilidade pra fazer como eu faço, que é o bordado, você usa a tinta, tá? É bem simples, é só você vir com um boleador ou com a ponta do pincel e fazer o pinguinho aqui do olho, tá? Pra fazer o olho com bordado é bem simples. Aqui eu tô usando linha de meada mesmo de bordar, tá? Aqui eu tô usando 6 fios, mas pode ser outra linha preta também, que você usa pra bordar, aquelas de rolinho, tipo Cleia. Aqui eu só dei um nozinho na ponta. Você vem onde tá o seu olhinho. Aí você entra. Aqui, olha, você não precisa nem arrematar. Aí eu gosto de fazer só essa primeira marcação e bordar primeiro o outro olho. O olho aqui também é o tamanho que você gosta. Um tamanho médio, pequeno, só não pode ser muito grande. Eu gosto de dar assim uns 2, 3 pontinhos só, pra mim já é o suficiente. É como se você estivesse fazendo um preenchimento de ponto cheio. Eu acho que o elefante tem um olhinho, fica mais delicadinho quando ele fica com o olhinho pequeno. Olha, aqui eu dei 4 pontinhos. E volto lá no outro olhinho. Olha que graça que ficou. Bem delicadinho. E aqui também 4 pontinhos. 4 pontos cheios. Uma. 2. 3, aqui sai, escapou. Só vou arrumar a linha aqui. E 4. Aí no quarto já volto, já saio aqui, olha. Aí aonde tem agora esse pontinho aqui, olha, esse nozinho aqui que ficou aqui da linha, do início, eu só dou um outro nozinho, só pra dar um arremate. Faço 2 nozinhos e pronto. Aí eu venho com essa linha aqui, eu não corto ela não, eu saio com ela em algum ponto da cabecinha e prontinho. Aí vai ficar dessa forma, olha que gracinha, bem delicadinho. Agora, pra pregar a orelha também é muito fácil. Olha aqui, olha, eu fiz uma dobrinha, ela estava dessa forma, né? Eu só fiz uma dobrinha pra dentro. Como eu disse, a dobrinha, a costura aqui, olha, eu vou pregar em cima dessa costura. Olha aqui, olha, eu marquei mais ou menos, eu sempre marco assim, a largura do meu dedão. Marquei aqui, você põe um alfinetinho, os alfinetes sempre te ajudam. E você posiciona a orelha. Aqui eu coloquei a parte lisa pra frente. E no rumo mesmo, olha, que dá pence, tá vendo aqui a pence? Você vem e coloca, você coloca com o alfinete e você marca. Só virar aqui pra dentro, que é até bom passar, pra você não ter esse trabalho. Aí você acomoda a orelha aqui e põe mais alfinete. Vai ficar dessa forma. Pra começar a dar os pontos invisíveis aqui nessa orelha, olha como que eu gosto de fazer. Aqui eu não dou direto, não tem nem como a gente dar direto nas duas partes. Primeiro eu dou nessa parte de baixo, que eu vou começar pela parte estampada, eu dou os pontos invisíveis pra depois dar o ponto invisível nessa parte aqui lisa, tá? Então, aí aqui eu pego, olha, já arrematei a linha, então eu pego uma vez na parte lisa, aliás, estampadinha e uma na cabeça. Vai dando pontos pequenos e sem pressa. É um momento aqui que não precisa ter pressa na hora de pregar a orelha.
Depois que segurou aqui com o alfinete, né, tá bem marcadinho, tá bem retinha essa orelha, nós vamos começar a dar os pontinhos invisíveis. Aqui nós vamos ter duas partes, né, da orelha. Então, eu gosto de começar primeiro pela parte de baixo, que vai ser essa parte estampada. Então, é sempre um ponto na parte estampada e um ponto na cabeça. Que assim fica bonito e certinho, e você não vai errar. E assim, esse é o momento, né, ponto invisível, que você faz com toda a paciência e delicadeza do mundo. Porque é uma parte aqui onde não tem como disfarçar nada, né? Você esconder alguma coisa se o ponto ficou feio. E aqui, ó, se o ponto ficou feio, é desmanchar e começar de novo. Então, é sempre um pontinho pequeno na parte estampada, um ponto na cabeça. E assim você vai fazendo, ó, esse alfinetinho aqui, até finalizar a orelha. Você senta numa cadeira confortável, vai assistindo alguma coisa, ouvindo uma música e vai dando... Para fazer só os pontos invisíveis. Tá vendo? Olha, fica certinho. Aqui onde tem esse pontinho, ele vai esconder. Então, ponto no tecido, ponto na cabeça. Ponto no tecido, ponto na cabeça. Ficou dessa forma, né? Ainda ficou aberta. Agora, o que eu vou fazer? Eu termino, põe os alfinetinhos aqui, eu termino de posicionar, né, a orelhinha aqui, coloco o alfinetinho. E agora, eu fui assim, ó, de baixo pra cima, agora eu vou aliás, eu fui de cima, tá certo mesmo, eu fui de baixo pra cima, agora eu vou de cima pra baixo. Eu tô confundindo aqui tudo. Aí, é só continuar da mesma forma. Só que agora eu não vou pegar mais na parte estampada. Agora, eu vou pegar aqui, ó, bem na beiradinha aqui da parte lisa, olha. Então, eu venho aqui, ó, na parte lisa e na cabecinha. Na parte lisa e na cabecinha. Se você achar mais fácil começar na mesma posição, tudo de baixo, tudo de cima, fica à vontade. Aqui não altera em nada, tá? O importante é ser pontos pequenos e próximos, para que não fique muito largo e não fique aparecendo o ponto, tá? Olha lá, onde tinha aquele pontinho preto, olha, vai esconder agora. Aí, um pontinho no liso. Um pontinho na cabeça. Aí, você vai puxando, vai... O ruim mesmo é só quando a linha dá assim, uma torcida. Olha, eu vou aproximar aqui pra vocês verem. No liso, na cabeça. E assim, vai terminando toda a peça, que ela vai ficar perfeitinha. Aqui, ó, olha como que ficou. Essa aqui tá pronta. Se você quiser, né, que ela fique mais segura, é só você voltando, dando outro ponto invisível. Aí, você pode até separar. Primeiro, você dá um ponto aqui, ó, dessa mesma forma, nessa parte lisa. Aí, depois você volta e dá um ponto na parte estampada, que aí vai ficar certinho o pontinho. Deixa eu só colocar aqui, tira seus alfinetes. Que vai ficar todo simpático o seu elefante. Agora, para finalizar o elefante, é colocar os bracinhos. Eu vou fechar com ponto invisível aqui os bracinhos e vou pregar. Aqui, aí eu vou escolher a posição, vou colocar ela dessa forma. Eu não vou mostrar como que eu vou pregar o bracinho, porque aqui no canal também eu já tenho vídeos que eu ensino a colocar bracinhos, e tem uma aula que eu prego o bracinho bem detalhado lá no meu grupo, Dani Borges e Você, tá? É só você entrar no grupo que essa aula vai estar lá, mas como você já está acostumado a pregar, você vai colocar um botão aqui,
vai trespassar o bracinho para que o bracinho fique articulado, tá? Depois desse processo, você pregou os bracinhos, fechou com ponto invisível, a peça tá praticamente pronta, tá? Falta só 2 detalhes que eu acho que faz a diferença. É fazer um blushzinho no elefante e fazer o babador ou a bandana. Caso você não queira fazer essa pecinha, essa aqui eu já tava pronta, olha como que vai ficar. Eu acho que fica bem diferente, bem delicadinho, bonitinho. Se você não quiser fazer, você pode fazer um laço de fita. Você pode cortar uma tira de tecido estampado e costurar e fazer um laço. Ou você pode fazer de fita de cetim também. Para fazer essa bandana é bem simples mesmo. O molde vai estar disponível também. É só você posicionar o molde e riscar, costurar no risco, costurar a volta, cortar também, depois que você... Eu gosto sempre de costurar e depois cortar. Ainda mais que são partes mais curvas, aí se eu cortar aqui, acaba que dá mais trabalho, porque acaba ficando numa parte mais enviesada, uma parte aqui que estica mais. Então, você costura e depois corta. Aqui, olha, dá pra ver que tá faltando um pedacinho, mas é porque eu também tô aproveitando um pedacinho de retalho. E aqui você pode fazer esse babadorzinho com tecido igual, né, frente e verso, ou com tecido diferente. Aqui, olha, aqui eu tô usando a opção de coroinha e de poá amarelo, porque eu acho que azul com amarelo fica bonito e o amarelo com cinza também fica lindo. E aqui eu fiz já no tecidinho de dinossauro com o azul. Aí fica a sua escolha, tá? De fazer uma combinação. Pra menina também vale a mesma coisa. Se você tá fazendo um elefantinho cinza, dá certo para as 2 peças. Mas se você quiser fazer um elefantinho rosa, você pode fazer ele todo no poazinho rosa, pode fazer numa tricoline lisa, cor de rosa. Então, assim, dá pra você usar a sua criatividade e criar muitas peças bonitas, tá? Ou fazendo essa opção, né, aproveitando o retalho, fazendo ele mais coloridinho também, que vai ficar bem bonito também. Nossa peça já está pronta. Aqui eu já fechei tudo com ponto invisível, já coloquei os bracinhos, olha que gracinha que já está. Aqui agora só falta a gente passar um blush, pra ficar delicadinho. Eu vou passar aqui, eu tenho um blush com 2 cores, eu vou passar esse que é mais... É um cor de mais de malva, não é tão rosado. Aí você vem e faz uma... Tá vendo que ele não é tão rosado. Eu faço uma bochechinha. Aqui, a princípio, eu até esfrego, porque essa até a própria esponjinha que vem no blush. Eu dou uma esfregadinha pra ajudar a fixar. Eu gosto de passar forte porque o blush com o tempo vai saindo. Você pode até falar para sua cliente, se caso depois de uns meses sair, que ela pode passar o blush novamente. Aí aqui é só esfregar que fica bonitinho. Só mais um pouquinho. E prontinho. Aqui nesse processo, o elefantinho, se você quiser deixar ele assim peladinho, você pode deixar. Se você quiser fazer também uma bermudinha, também vai ficar legal. A minha sugestão de hoje é essa bandana. Olha que gracinha que ficou. Pra menina, pode pôr rendinha, pode colocar vários enfeites, até mesmo lacinho, né? Se até mesmo quiser fazer lacinho pra colocar na cabeça, aí é só pra finalizar, é só... Aqui, olha, como babadozinha essa bandana vai ser dupla face, se você quiser colocar velcro, bater botãozinho aqui, pode, porque aí ou a mãe ou a criança pode virar a bandana. Mas aqui no meu caso, eu vou só colocar um alfinete dessa forma, porque aqui eu vou dar uma outra sugestão. Eu vou bordar o nome da criança aqui. Aqui você pode fazer um bordadinho à máquina, mas eu vou fazer à mão mesmo. Eu vou colocar um bordadinho. Pode fazer um bordado de uma florzinha, o que quiser. Você pode usar a criatividade para dar um detalhe. Mas eu vou colocar apenas o nome aqui, porque esse elefantinho eu vou dar de presente para uma pessoa. E eu quero escrever o nome da criança aqui. Então, por isso que eu não vou pregar aqui, porque fica mais fácil. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os moldes vai estar disponível lá no meu grupo, Dani Borges e Você. É só você acessar o link, aqui vai ficar na descrição. Se inscreva aqui no meu canal, curte,
ative o sininho, porque assim que eu postar novos vídeos, você vai ser notificada. E também eu vou deixar o link da minha página lá no Instagram também. Lá eu tô sempre com conteúdo diferente também. Se você quiser me seguir, o link também vai ficar aqui na descrição. Agora eu vou deixar uma sequência de fotos para vocês verem como que ficou o nosso elefantinho. Até a próxima!